refutar pela presença das provas. Seria o oposto, né? Mas se não existe para você também, aí no caso é fé. Tá entendendo? Não, então assim, o ateu não tem fé em não acreditar. Não, é fé, ele chega à conclusão. Eu creio que existe um Criador. Você está entendendo? Eu estou dizendo, eu creio que existe um Criador. Eu creio. Não estou negando isso. Eu creio. Sim, eu concordo, só discordo que você disse que é preciso crer também para não acreditar. Isso aí não existe, velho. Não existe. Não é preciso crer para não acreditar. Mas como o ateu faz? Como o ateu faz? O ateu simplesmente analisa de forma racional, né, usando o que nós temos no planeta, ou seja, as formas de conhecimento que nós temos através da ciência, etc. Não existe comprovação. Então ele chega a uma conclusão que obviamente não deve existir. Mas aí não é uma questão de crer. Não é o cara assim que nunca tá nem aí para o mundo e dizer assim, não, eu creio que não existe, pronto. Não é isso. O cara chega a uma constatação, entendeu? Eu acho que não, mas essa contestação, porra, me enrolei todo. Constatação. Essa constatação não significa necessariamente que ele pode provar que não existe um Criador. Entendeu? Você entende o que eu estou querendo dizer? Que é uma queda de braço praticamente. Não se pode provar que não existe, olha só. Não se pode provar que não existe um Deus Criador. Mas pode-se provar sim que o seu Deus ou o Deus de qualquer pessoa aqui no planeta não existe. Sabe por quê? Porque vocês nos dão ferramentas para analisá-lo. Se você tem uma Bíblia, se você tem um Mahabharata, se você tem um Torá, se você tem um livro que diz as regras, como esse Deus é, como é que ele age, isso aí é um instrumento de análise. Então eu vou analisar esse instrumento. E aí, analisando o que esse Deus é e o que ele faz, podemos provar sim que ele não existe, porque é a ausência daquilo que está dizendo, ou seja, uma contradição, tá entendendo? Então, se na Bíblia diz que o cara é perfeito, e mais na frente diz que ele se arrepende, há uma coisa aí completamente contraditória, que prova que é impossível ver esse Deus bíblico. Se eu pego o livro lá, a Torá, ou se eu pego, vamos supor, o Corão, sabe, e diz que o cara lá é onisciente, mas na frente diz que ele ficou perguntando quem era o fulano, né? Eu estou dizendo que o cara não é, né? Então eu estou usando o mecanismo, tá, que as religiões me dão para analisar os deuses deles. E nesse caso, podemos sim provar que esse Deus não existe. Porque ele não passa nem no crivo analítico da coisa que ele disse que era sagrada, velho. Tá entendendo? Não é você dizer assim, eu creio que não existe um Deus. Não, não é isso. Eu não posso dizer quanto a Bíblia, mas dizendo quanto a religião, quanto as escrituras hindus, em nenhum momento Deus se arrepende de ter criado um homem. Lá não tem esse arrependimento. Deus nunca ficou, vamos dizer aqui, chateado porque o homem não o adorou. Não tem o mesmo grau de... Olha, Deus hindu não tem o mesmo grau de recalque sexual do Deus cristão, né? Fala, Rafael, eu sei que você tá se coçando aí pra falar. Porque é o seguinte... Porque é o seguinte, imagina, se eu passar... Veja, eu não estou supondo, eu tô supondo, quer dizer, eu não estou afirmando. Se eu passar a acreditar, isso pela visão cristã, se eu passar a acreditar que um criador, certo, vai colocar tudo isso numa folha de papel para escrito, que ele escreveu com o dedo dele, feito uns e outro falou aí. Quer dizer, o cara não é palpável e escreve com o dedo dele, mas tudo bem. Aí escrever com o dedo dele. É melhor deixar para lá esses detalhes, senão a gente vai passar aqui um ano falando dos detalhes que não batem, né? O Deus cristão, ele é meio transformer, assim, ele se transforma em pé de oliveira, depois ele se transforma em... Não vou falar em que ele se transforma, não. Deixa o Rafael completar aí. Então, por exemplo, eu acredito que exista uma energia, uma força, tá entendendo? Que possa estar movendo. Eu acredito, eu suponho, quer dizer, né? Eu suponho, na verdade eu suponho. Eu não tenho essa... para comprovar isso. Agora dizer que não, da Bíblia. Bom, bicho, meu amigo, se você ler de forma literal, você vai entender que não tem como dizer que aquilo da Bíblia. Sabe por quê? Porque se um criador, que vamos supor que ele fez os céus e a terra, ele ia colocar tudo num papel,
para nos tornarmos tão menores do que ele, se ele mesmo diz que poderemos ser igual a ele? Eu não entendo isso, tava doido pra ver o Caco falar que ele acredita num Deus panteísta, que é tudo. Que eu ia falar pra ele aqui que a merda do cavalo aqui do lado é esse Deus dele também. Mas galera, não existe isso. Em nenhum momento existe hinduísmo que acredita que Deus é panteísta, que ele é o universo inteiro, né? Ou é o budismo? Ô, Caco, me tira uma dúvida. Assim, o Deus do hinduísmo, ele é um Deus criador e ele tem essa característica que você citou, ou você foge um pouquinho a essa concepção e criou... Mas no hinduísmo não é um Deus só não, viu, Cristiano? No hinduísmo, veja só. O hinduísmo é tão complexo quanto o cristianismo, tem várias ramificações. Eu, por exemplo, eu sou da linha Indo-Vaishnava. Vaishnava é uma linha, vamos dizer, monoteísta, porque embora em outras linhas existam hindus que creem em um Deus só, mas mesmo assim eles adoram outros deuses, embora as escrituras hindus digam que os semideuses não são para ser adorados. A escritura é bem clara e diz: os semideuses não são para ser adorados. Eles podem ser respeitados, mas não adorados. Entendeu? Muita gente adora semideuses, assim como os cristãos e os evangélicos adoram semideuses também, sei lá, ou ídolos, ou seja lá o que for. Eles adoram dessa forma. E eu sou Indo-Vaishnava. Nós adoramos e acreditamos que existe um único Deus criador, por isso nós chamamos a suprema personalidade de Deus. Como é o nome dele? Krishna. Para nós é Krishna. A palavra Krishna significa o todo atrativo. Ou seja, mas aí não é um nome, né? Aí é mais um cargo, é mais uma patente. Não é um nome próprio. Não, a gente chama a suprema personalidade de Deus, assim, usando até a palavra Deus, né, seria assim, a suprema personalidade de Deus. Mas a palavra Krishna significa, até porque quando, de acordo com as escrituras, quando Krishna esteve entre nós, por exemplo, sei lá, 5.000 e tantos anos atrás, ele recebeu esse nome. A palavra Krishna também significa negro como a nuvem carregada, né, assim, escuro como a nuvem carregada. E dentre outros nomes que ele teve, de acordo com as atividades que ele praticava, assim, coisas desse sentido, né? Então, não, assim, esse Deus que eu sem tocar aí no negócio, na questão do panteísmo, assim, não acreditamos que Deus seja tudo. Pode ser que ele esteja em tudo, mas que ele seja tudo? Que ele seja tudo? Não. Ser um cocô do cavalo, do bandido, aí é demais. Agora vem uma análise em cima disso, observe. Mas se você analisar bem de pertinho o cocô do cavalo do bandido, ele é feito de átomos, né? Ainda já tem uma questão, né? Átomo é feito de energia, então ainda poderia ser, né? Mas eu quero mandar um abraço aí pro Júlio Cordeiro, abraço pra você. Se quiser entrar, cara, tá o link aí. Se você puder, Caco, o Cristiano mandar o link novamente aí, pra quem quiser entrar, viu? É um papo aberto aqui pra galera, mas pode continuar aí. O Renato não entrou, mas ele colocou: o Wendel, os cientistas precisam estudar para conhecer acerca do universo. Assim também, os que acreditam precisam estudar para conhecer o Criador. Wendel, agora nós temos... Deixa eu só responder ele aqui, Cristiano. Tá, desculpa. Só um minutinho. Como é o nome dele, Caco? O Renato. Renato, é o seguinte. Para os cientistas estudar o universo, ele tem que ter como estudar uma coisa física que existe. O universo é uma coisa que existe. Agora, para você estudar Deus, como é que você vai estudar uma coisa que você não tem como comprovar, não tem como ver, não tem como testar, não tem como pesar? Fica complicado. Então, você não quer analisar uma coisa pela outra, gente. Entendeu? Quem sabe no futuro? Quem cara, aí você tá indo pelo achismo. Aí eu não tô pelo achismo, não. Eu vou te falar, sabe por que eu vou te falar? Claro. Porque a ciência começou, rapaz, a ciência começou de um achismo. Ô, Wendel, a ciência começou com achismo também, cara. 4,5 bilhões de anos. A ciência começou... Sim, beleza. Mas a ciência que vocês tanto defendem, eu também defendo a ciência. Ele já tinha aparecido, cara.
Eu não sei, de repente ele já apareceu? Não, e aí? Caco, não apareceu, cara. Não apareceu, cara. Não, isso. Não, você crê que não apareceu. Não, não, é você crê que não apareceu. Você crê que não apareceu. Tem pessoas que já tiveram algumas experiências e vai que Deus apareceu. Mas não é, esse não é o ponto. Mas a ciência também começou com achismo, cara. A ciência não começou. A ciência já começou a ciência, não. Caco Rocha, não é defender nem um lado também, nem um outro, mas observa. Eu não tenho como comprovar se Papai Noel existe, eu não tenho como comprovar se o Criador exista. Mas eu e tenho também não tem como comprovar que ele não existe. Peraí, isso aí tem que, não, mas isso tem que ser claro na cabeça de todos. Não, eu não tenho como provar que ele existe. Falar isso, você está entendendo? Se eu tiver instrumentos para analisá-lo, eu tenho como provar que não existe, gente. Ei, se eu veja só, não tem, Wendel. Peraí, rapidinho, mas não tem como. Tenho, através de análise, tenho. Como é o seu Deus? Aí você vai dizer, meu Deus é assim, assim, assim. Olha, aí se eu estudar através do seu crivo aí e descobrir que ele não é, eu já provo que ele não existe, cara. Usando o próprio instrumento. Não, eu ia falar pra Caco Rocha o seguinte, veja só, eu não tenho como comprovar com Papai Noel existe. Se eu chegar pra você e disser assim, olha, fulaninho, uma divindade e tal, falou comigo. Você pode achar que não é mentira, mas você não tem como comprovar. Agora, eu posso comprovar o quê? Veja só, não, entenda. Só deixa eu só dar um adendo. Eu vou deixar você terminar, só vou deixar um adendo. Eu tenho sim como provar que Papai Noel não existe. Sabe como? Vamos supor, vamos ver. O que é a história disso sobre Papai Noel? Que ele mora onde? Isso é lógica. Não, mora onde? No Polo Norte. Tem renas, voa todo Natal, no ano tal, na hora tal. Então vamos fazer uma análise de um ano, vamos buscar lá no Polo Norte, vamos ficar no dia tal, esperando, vendo para o céu, analisando todo o sistema terrestre. Nós vamos chegar à conclusão que não existe. Por quê? Porque nós temos dados para analisá-lo. Analisamos. Porque eu sei que eu tenho como provar que Batman não existe. Por quê? Na história de Batman tem dizendo que mora onde? Numa Batcaverna, numa cidade de Gotham City. Vá procurar saber se existe essa cidade, vai procurar saber se existe realmente um justiceiro lá nessa cidade. Você tem como comprovar através dos fatos que lhe dão. Agora, quando você fala em Deus universal, entendeu? Aí você não tem, porque você não tem critérios. Mas quando você fala, não, eu acredito num Deus que é assim, 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 aí você dá critérios para ser analisado. Aí, quando eu bato os critérios aqui e vejo que a coisa se contradiz, eu provo que você está errado e que não existe. Mas é você assim que funciona a vida, lógica, cara. Meu amigo. Não, peraí, veja só. Olha, você não deixou Mas terminar. Papai Noel existe. Papai Noel existiu. Ele era um padre chamado Nicolau. Não, Santa Claus. Ele era um bispo. Sim, cara. Ele existiu, mas ele não faz o que ele faz. Aí já é outra coisa. Aí já é a parte do misticismo que foi inventado em cima. Mas que ele existiu, Papai existiu. Noel é bispo. Eu vou dormir, pegar o travesseiro aí. Vou travesseiro Nicolau, aí. então. Na moral. É o São Nicolau. Vou deixar eu terminar a frase, bicho. Vai Aí falar aí. Termina. Fala aí, termina, cara. Eu agora vou comer um pouquinho. Deixa o Rafael falar. Se eu colocar Papai Noel como a figura que é colocada hoje, tudo bem. Isso aí tem como comprovar, entendeu? Agora eu faço uma pergunta. Eu não tenho como comprovar que um Criador do céu e da terra exista ou não, porque não é palpável. Agora, eu tenho como comprovar que o Salvador existiu ou não. Isso eu tenho como comprovar. Porque se ele não existiu, o Criador também não existiu. Isso eu tenho como comprovar. Porque se ele foi de carne e osso, segundo a história, eu tenho como comprovar isso. É isso que eu estou falando a você. Você está dizendo, não, porque é um Criador, mas quem falou do Criador pela primeira vez foi o Salvador. Então, se ele não existiu, o Criador não existiu. É simples assim. E como é que você comprova o Salvador? O quê? Como é que você comprova o Salvador? Pelos ossos ou ele voou, ele saiu voando? Pelos ossos. Ele foi feito em casa. E aí? Na verdade, esse é um argumento cristão que também não faz o menor sentido. Porque dizer sim, que mas o argumento cristão está errado. Não, eu sei. O que eu estou falando é o seguinte: quando você fala de Salvador, suposição. Pela questão que seja o Salvador cristão, porque sinceramente eu acho que o único que conta a história do salvamento da humanidade seria o cristão, não? Ou eu estou enganado? Veja, eu não coloquei como forma de exatidão, eu coloquei como uma suposição. Se ele existiu, então ele tem como ser comprovado que o Criador existiu ou não, porque se eu não tenho como comprovar, porque ele estava com osso, segundo a história cristã, estava em carne. Se ele estava em carne, ele tem osso quando termina. Da mesma forma que qualquer pessoa que
tem carne e morre e fica os ossos lá. Agora, assim, tem como comprovar isso. Se eu tiver como comprovar isso, quem foi que falou a respeito dele? Foi esse Salvador cristão. Então eu tenho que comprovar que o Criador não existe. Simplesmente vou compreender e pesquisar e comprovar que ele existiu ou não. Isso pela ciência. Agora muita gente quer se livrar disso. Veja só, por exemplo, os documentos, esses documentos que nós temos falando sobre a existência de um Criador, tudo isso é um devaneio, ou vocês acreditam que esses documentos existiram mesmo, ou é uma fraude de arqueólogos e antropólogos teístas? Porque temos documentos aí que são estudados por vários cientistas, tanto teístas como não teístas, como ateístas e agnósticos, seja lá. Tem muitos documentos aí. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês acham que esses documentos são um devaneio desse povo, ou que tem algum fundamento esses documentos aí, e inclusive os pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados em 47 estão aí, e muitos outros documentos? Isso é um devaneio dos teístas, ou tem alguma historicidade nisso? Acredito que deve ter algum fundo de explicação para tanto. Mas vamos tirar só aquela passagem da Bíblia que diz que o povo ficou 40 anos no deserto. Você já chegou a ver, por exemplo, o tamanho desse deserto no mapa mundo? Você já chegou a ver ou não? Eu vi você do deserto, você e o outro cara lá. Exatamente. Esse deserto, você consegue atravessá-lo andando menos de 30 dias, entendeu? Menos de 30 dias. O povo lá passou 40 anos para atravessar. Só aí você vê que o povo era se isso estiver certo, o povo é de uma tremenda ignorância, falta de conhecimento. Só por isso, entendeu? Só por isso você já tira. O povo, ele era muito carente de conhecimento. E quanto mais ignorante uma pessoa é, cara, mais ela fantasia, porque ela não tem ideia da realidade. Então eu acredito sim que, se não 100%, mas 90% dos relatos que estão nesses livros sagrados são sim frutos da cabeça de pessoas que não conheciam a realidade, cara. Elas fantasiavam, porque elas não tinham ideia, sabe? Se você estudar os celtas, os druidas e esse povo mais para trás, você vai ver que eles tinham toda uma ideia deformada da questão do como é que chama? Das coisas naturais, tá entendendo? Do sol. Ele não entendia o que era o sol, ele não entendia o que era um relâmpago, um raio, e etc, cara, entendeu? Então, assim, nós temos conhecimento hoje muito privilegiado, tá entendendo? Temos, sim, ainda muitas pessoas que acreditam em muita coisa ridícula, muita coisa que não tem como provar, tá? Mas uma mentira não se torna verdade por ser milenar, tá entendendo? Então, muita coisa na Bíblia hoje é aceita como verdade porque é antiga, porque foi constatada a sua autenticidade de não sei quantos mil anos. Mas uma mentira não se torna realidade com o passar do tempo. Tá entendendo? Ela pode ser até aceita, mas não se torna uma verdade com o passar do tempo, entendeu? Então, por exemplo, aquele como é aquele negócio lá que tem um rosto de Cristo esculpido, não sei o que, de Turim. Santo Sudário. Pois é. Cara, todo mundo tinha aquela ideia que aquilo era real, porque era antigo. Até ser feito 2 vezes o teste de carbono, se comprovou que ele é antigo, mas nem tanto. E mesmo que fosse do tempo que a Bíblia diz que era de Cristo, ainda assim não tinha como se comprovar que era realmente de Cristo, poderia ser uma fraude. Então, cara, não é porque uma coisa é antiga que automaticamente se torna verdadeira. É isso que eu acho. Não sei se alguém quer falar. Não, beleza. Mas eu tô querendo falar agora do valor histórico do documento, né? Porque, tipo assim, eu sou um cara que eu nunca tive a intenção. Por isso que eu falo que eu não tenho, como eu sou, como é que eu posso ser sincero quando eu digo, eu não tenho condições de provar que existe um Deus. Como também quem acha que pode provar que não consegue me provar que ele não existe. Mas, por exemplo, a historicidade, a validade desses documentos, ela tem que ter algum valor entre os seres humanos, porque esses documentos, como eu disse, não pode ser devaneio puro e simples de pessoas naquela época escrevendo aquele tanto de coisa
Tinha que estar muito, mas muito à toa para escrever todos aqueles documentos e aquela preocupação, a história ver a perseguição que essas pessoas sofriam por causa desses documentos. Então, alguma coisa tinha que ter aí. Não pode ser simplesmente um devaneio de loucos e hebreus e seja lá o que for, porque essa questão de religiosidade, vamos lá, sei lá, vamos dizer só o conceito de Deus sempre esteve no seio de qualquer sociedade, mesmo antiga. Seja lá, o conceito de Deus, não estou falando do Deus, mas só o conceito sempre existiu no meio dessas sociedades. Isso aí a gente já percebeu, se você estuda qualquer arqueologia... Deus, né, adoravam Deus, existia de alguma forma o conceito, vamos só esquecendo que existe um Deus criador, vamos só no conceito. Só o conceito de Deus, ele já existia em todas as sociedades, mesmo entre os indígenas e aborígenes e outros povos mais antigos. Tem esse conceito. Quando se encontra o documento, percebe-se claramente que esse povo tinha uma ligação com algo que eles consideravam como sendo Deus, nem que seja um extraterrestre que veio de uma espaçonave, mas existia isso. Então é uma coisa muito, assim, vamos dizer assim, muito arraigada no ser humano. Não é uma coisa nova, é uma coisa muito arraigada, antiga. Em cima disso veja só, ao mesmo tempo às vezes que eu chego e bato e algumas contradições de Caco Rocha, de algumas coisas que ele fala, quer dizer, ao mesmo tempo eu vou até de uma certa forma respaldar o que ele está dizendo. Porque é o seguinte, você falou, Wendel Marinho, a respeito de 40 dias, 40 noites no deserto. Só que no hebraico arcaico, deserto significa cidade, província. Então, quando está se referindo a 40 dias, 40 noites no deserto, ele está se referindo ao deserto mesmo de areia, não. Está se referindo à província da cidade de Israel, até que é o nome pagão. Então, ele está se referindo a isso. Com isso, eu não estou dizendo que possa ser verdade ou mentira. O que eu estou dizendo é que o conceito do que está se falando nesse texto é totalmente outro, tá entendendo? Não é esse, como eu estava dizendo, era realmente cidade. Esse exemplo está no mesmo livro de Moisés, você pode observar que no mesmo livro de Moisés fala sobre 40 dias, 40 noites, está se referindo também à cidade. Só que, infelizmente, no hebraico arcaico não existia a vogal como se coloca hoje, pela forma ocidental. E eu acho que tinha sentido de vogais, entendeu? Forma vocalizada. Então é por aí. Eu ia fazer uma pergunta aí ao Rafael. Ô Rafael, que o Caco falou de conceitos de Deus, né? Que a sociedade antiga acreditava em vários deuses, né? Não é isso? Sim. Rafael. E até hoje acredito, né? Porque até os grandes empresários, né? Os grandes empresários do mundo e cientistas se encontram lá no Bohemian Grove, né? Para adorar o deus Moloch, né? Correto. Não é? Grandes cientistas, grandes empresários, especuladores, banqueiros, eles se encontram lá para adorar o deus dele, né? Então até hoje, e tem na Bíblia também, o deus Moloch. E esse pessoal adora também. Deixa eu só ler um negócio aqui rapidinho que o Renato escreveu aqui, colocou aqui, o Wendel. Isso não procede. Você está dizendo que só os ignorantes acreditam. Tem cientistas que acreditam também. Eu vou dar o nome de dois cientistas aqui que acreditam que existe um Deus. Lá no Michael Creme e Anthony Flew são dois cientistas famosos, eu não sei se vocês conhecem, mas são dois cientistas renomados que creem que existe um criador. E fora os outros cientistas do passado que acreditavam que existia. Isso aí é independente disso. Eu fiz a pergunta pro Rafael sobre aquele Bohemian Grove, né? Que vários mega empresários se reúnem para adorar o deus dele lá, né? Todo ano, né? Mas aí veja só, nesse conceito do que até o Renato falou, pode ver que às vezes eu defendo, mas eu sou imparcial, é como estou dizendo a você. Nesse conceito do que Renato falou, você tem que ver quem eram esses indivíduos. São os indivíduos cientistas realmente que têm o conceito e também o respaldo da autoridade, porque, sei lá, doutorado,
tem isso, tem conhecimento e tal, mas só que tem um porém, meu amigo, em relação a isso. Esses mesmos cientistas, desde 1970, são os mesmos que respaldam pelo governo. Aí você tem que ver a questão do tendenciosismo. O tendenciosismo, eu não estou dizendo com isso que eles falam mentira ou verdade. O que eu estou dizendo é que a questão de ele ser cientista, a questão de ele ser isso ou aquilo, isso não respalda que ele esteja falando a verdade. Isso quer dizer simplesmente que ele possa simplesmente tendenciar pela sua sardinha. Tipo, com isso não estou dizendo que ele está falando mentira ou verdade. O que eu estou dizendo é que até hoje, a maioria dos cientistas, na sua grande maioria, que confirmam que a maioria fala, a maioria que confirma que vários cientistas falam, tipo assim, tem espaço na mídia, e esse pessoal que é cientista e contradiz o que a maioria do sistema fala, ele não tem o mesmo espaço na mídia. Então aí não tem imparcialidade, sim tendenciosismo da mesma forma. E agora, vamos falar de quê? Acho que já falamos bastante de tudo, teologia. Né? Acho que foi já bacana, foi suficiente. Foi suficiente. Cara, agradeço a vocês aí, a presença de todos. Considero todos meus amigos. Eu não conhecia o Charles. Charles, você é ateu, agnóstico? O que você é? O que você considera? É o Michel. Michel, porque tá com o nome de Charles, acho que Charles, Michel. Michel foi embora. Charles, já é Michel. Michel é um judeu askenazi. Eu sou um judeu askenazi. Ok. O que significa isso? Pra mim aí. São esses que estão aí da Alemanha, né? Os judeus askenazes estão aí na Alemanha e comandam aí Hollywood. Beleza. Bom, cara, foi um prazer. São os banqueiros internacionais. Foi um prazer conversar com vocês aí mais uma vez. Nada. Eu vou desligar aqui a transmissão, a gente já está conversando umas 3 horas ou mais. Perdemos a noção do tempo aqui. Obrigado ao pessoal que está nos acompanhando, obrigado ao pessoal que ficou participando aí de alguma maneira. Meu computador hoje está meio lento, então não pude acompanhar os comentários. O Caco fez o que pôde, o Cristiano também. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todos que viram, que assistiram e compartilharam aí. Um abraço aí pra todos. Um abraço a todos. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão. Muito obrigado aí. Valeu, Wender. Obrigado a todo mundo aí. Valeu.